Quando a gente pensa na reforma inglesa, a primeira imagem que vem à mente é logo o rei Henrique VIII, suas várias esposas e aquela ruptura super dramática com Roma, certo? Mas, na verdade, grandes eventos históricos nunca acontecem num vácuo. Hoje a nossa análise vai explorar uma história profunda e que a gente costuma esquecer. 300 anos que funcionaram como uma verdadeira panela de pressão. É literalmente o cenário que preparou o terreno para a reforma, muito antes de qualquer Tudor sequer sonhar em sentar no trono da Inglaterra. Bom, vamos mergulhar logo de cara com essa frase radical do século XIV, dita pelo padre e revolucionário John Ball. Basta notar como uma simples pergunta destrói, completamente toda a estrutura de classes do feudalismo medieval. Essa frase ilustra com perfeição a tremenda explosão de agitação social e teológica que sacudiu a Inglaterra séculos antes de Henrique VIII. E para entender como o país chegou a esse nível insano de rebelião, a gente precisa dar um passo atrás. Para guiar a nossa exploração por esses 4 séculos, da Idade Média rumo à modernidade, a gente dividiu a análise em 6 partes rápidas. Vamos passar por Coroa contra a Igreja, Peste, Pânico e Cisma, Wycliffe, a Estrela da Manhã, Lollardos e Rebelião, o Despertar Cultural Leigo e, por fim, o Palco para a Reforma. Tudo de forma bem lógica e super fácil de acompanhar. Seção 1. Coroa contra a Igreja e o status quo do poder absoluto. A gente começa lá no século XII, onde a sociedade era basicamente dominada por uma luta feroz por supremacia entre o Estado, com seus reis, e a Igreja. Era um embate clássico entre o regnum, o poder secular, e o sacerdotium, o poder espiritual. E para ter uma ideia do nível dessa disputa, vamos dar uma olhada nessa verdadeira bizarrice jurídica da época, que deixava o rei Henrique II subindo pelas paredes. O chamado benefício do clero criava um sistema de justiça paralelo onde a igreja era praticamente intocável. E como se provava esse status clerical? Muitas vezes bastava ler um único texto bíblico em latim, o Salmo 51, que ficou conhecido ironicamente como o versículo do pescoço. Com isso, criminosos comuns escapavam das penas duríssimas da corte real para receber punições super leves da igreja. É de se imaginar a frustração imensa do rei tentando construir um estado forte, enquanto a igreja mantinha essa jurisdição totalmente autônoma. E é exatamente nesse caldeirão que entra a figura de Thomas Becket. Henrique II nomeou seu amigo e extravagante chanceler, o próprio Becket, como arcebispo de Canterbury. A ideia do rei era ter um aliado submisso para unificar de vez a coroa e o altar. Só que o tiro saiu pela culatra. Becket sofreu uma transformação absurda. Ele virou um asceta fervoroso, defendendo a supremacia da igreja com unhas e dentes, o que gerou uma guerra burocrática enorme. E o ponto crítico aqui é que o conflito chegou a um desfecho horrível em 1170. Cavaleiros leais ao rei assassinaram Becket brutalmente lá dentro da sua própria catedral. Isso transformou o arcebispo num mártir intocável da noite para o dia e paralisou totalmente as ambições de poder do rei. Aí a gente avança para o reinado seguinte e a situação só piora. O famoso rei João Sem Terra, filho de Henrique II, teve seu próprio desastre diplomático com o Papa Inocêncio III. Em retaliação a uma nomeação, o Papa acionou uma verdadeira arma nuclear da época, o interdito. Basta pensar numa sociedade intensamente religiosa onde, do nada, os sinos param de tocar, enterros não podem ser realizados e os sacramentos são negados. Foi um pânico. A pressão foi tão insustentável que o rei João teve que se submeter e virar um vassalo papal. E foi justamente essa fraqueza colossal que fez com que os barões ingleses o forçassem a assinar a Magna Carta em 1215. Ironicamente, a primeira cláusula garantia a liberdade da igreja, mas no fundo isso cimentou um ressentimento profundíssimo contra a interferência do Papa. Chegamos então à seção 2, Peste, Pânico e Cisma. E a temperatura aumenta. A gente entra no século XIV e as coisas ficam bem sombrias. Uma série de desastres praticamente apocalípticos começa a despedaçar de vez aquela ilusão de invencibilidade clerical. Acompanhemos este verdadeiro efeito dominó de crises. Primeiro, o papado simplesmente abandona Roma e vai para a França, inimiga mortal da Inglaterra, num evento que ficou conhecido como o Cativeiro Babilônico. Logo depois, a peste negra devasta o continente e aniquila simplesmente metade da população inglesa. O clero, que supostamente tinha linha direta com o divino, começa a morrer aos milhares, totalmente incapaz de barrar o desastre. E como se não bastasse, na sequência rola o grande cisma do Ocidente. 2, às vezes 3 papas ao mesmo tempo, excomungando uns aos outros. Isso não foi só uma confusão política, gerou uma crise colossal de confiança na estrutura do sistema eclesiástico inteiro. Com a morte rondando cada esquina, um medo diário tomou conta e a piedade medieval mudou completamente de foco.
A obsessão passou a ser a mortalidade e o medo do purgatório. É aí que a gente nota a ascensão das chantries, capelas especiais onde se pagava em dinheiro para padres rezarem pelas almas dos mortos. A ideia era tentar tirar os parentes do purgatório mais rápido. Basicamente, os rituais envolvendo a morte viraram uma engrenagem absurdamente lucrativa e o eixo central da vida religiosa popular. Seção 3. Wycliffe, a estrela da manhã. O ponto de ebulição intelectual. Com a igreja sofrendo esse baque moral enorme, começou a surgir, lá nos corredores da Universidade de Oxford, a munição teológica necessária para finalmente desafiar o sistema de verdade. Antes de falar do protagonista desse momento, a gente tem que citar um precursor brilhante, William de Ockham. Ele simplesmente desmantelou a rígida estrutura escolástica medieval com seu nominalismo. A ideia era revolucionária. Ockham separou a fé da razão, argumentando que o mundo físico devia ser estudado com a lógica, enquanto a teologia ficava no campo da revelação. Pode parecer só um debate de universidade, mas essa ideia libertou os pensadores. De repente, abriu-se espaço para criticar a estrutura política da igreja, sem que isso significasse um ataque à fé em si. Agora, o que é realmente fascinante nessa comparação é observar o abismo absoluto entre a ortodoxia e as ideias do teólogo John Wycliffe, a nossa estrela da manhã da Reforma. Enquanto a igreja medieval colocava o Papa como autoridade máxima e aprisionava as escrituras no latim, Wycliffe solta a bomba de que a Bíblia era a autoridade suprema e deveria estar em inglês, na mão do povo. E ele foi muito além. Atacou o núcleo do poder clerical, negando a transformação física da Eucaristia e batendo na tecla de que a igreja deveria abrir mão das suas riquezas políticas e voltar a ser pobre. Sem a menor chance disso ser aceito tranquilamente na época, não é mesmo? O que nos leva à seção 4. Lollardos e rebelião, o nosso ponto de ebulição social. A grande questão é que essas teorias acadêmicas radicais não ficaram presas nas salas de aula restritas de Oxford. Elas escorreram para as ruas e inflamaram o povo. Voltando àquela nossa citação provocativa lá do começo, a gente vê a tempestade perfeita acontecendo. A escassez catastrófica de mão de obra deixada pela peste negra deu aos trabalhadores um poder de barganha gigantesco, algo totalmente inédito. Junta essa nova força econômica popular com as ideias igualitárias do Wycliffe que estavam se espalhando e a receita para o desastre está pronta. A massiva revolta dos camponeses de 1381. Ficou muito claro ali que a população não via mais a religião como obediência cega. Ela virou um motor pulsante de justiça social. A resposta do Estado e da Igreja a essa revolução social foi esmagadora. Aprovaram um estatuto brutal contra heresias, legalizando a queima de dissidentes na fogueira. Os seguidores das ideias de Wycliffe, apelidados pejorativamente de Lollardos, foram caçados sem dó. Mas o movimento se recusou a desaparecer. As pessoas comuns foram para a clandestinidade, começaram a se reunir em segredo e, olha que incrível, passavam horas memorizando trechos gigantescos da Bíblia em inglês para proteger o texto. Eles criaram uma rede invisível e extremamente resiliente, mantendo a chama reformista viva debaixo dos panos por mais de 100 anos. Seção 5. O despertar cultural leigo. A gente avança agora para o século XV, um período de verdadeira efervescência. A repressão continuava pesada, mas o jogo estava virando rapidamente a favor das pessoas comuns que começaram a tomar posse das suas próprias vivências teológicas. Com o declínio do poder e do monopólio dos mosteiros, uma nova autonomia floresceu. Comerciantes ricos e o forte sistema das guildas começaram a financiar escolas de gramática. A alfabetização do povo deu um salto histórico. Além disso, as guildas começaram a organizar e encenar as famosas peças de mistério. Ou seja, a história sagrada deixou de ser aquele canto solitário em latim escondido atrás de muros. Ela passou a ser contada no idioma popular, em praça pública, criando um senso maravilhoso de comunidade e independência. E isso ilustra brilhantemente a sofisticação da época. A transição daqueles cantos gregorianos austeros para a riquíssima e complexa música polifônica, com pioneiros geniais como Thomas Tallis, espelhava perfeitamente o momento da sociedade. Harmonias com múltiplas vozes não eram apenas música, eram um reflexo de que o povo inglês estava amadurecendo. Eles desejavam uma conexão com o divino que fosse moderna, bela e direta, sem a dependência exclusiva da mediação tradicional de Roma. E finalmente chegamos à seção 6, o palco para a reforma e ascensão Tudor. É aqui que todos esses 300 anos de agitação começam a convergir para fechar o grande cenário político final. Depois de décadas de um conflito civil exaustivo conhecido como as Guerras das Rosas, o rei Henrique VII toma o poder em 1485 e consolida uma monarquia absurdamente forte. E quando os Tudors assumem, o que eles encontram?
Uma igreja exaurida, moralmente questionada pelo cisma e pelas vendas de indulgências, totalmente dependente da proteção governamental para existir no país. O rei percebeu essa fraqueza e começou ativamente a absorver a instituição eclesiástica dentro do seu próprio estado administrativo. A igreja, outrora toda poderosa, estava agora com as mãos amarradas à coroa inglesa. E essa imersão histórica fantástica nos deixa exatamente na beirada de um dos maiores eventos do mundo moderno. A gente acabou de ver 300 anos de um forte e crescente nacionalismo inglês, uma versão gigante à interferência de fora, uma rede secreta armada com a Bíblia traduzida circulando entre as massas e, no topo de tudo, um rei absoluto absorvendo o poder da igreja. Portanto, com o terreno inteiramente preparado e extremamente inflamável, a grande pergunta é: o que acontece quando o filho dessa máquina governamental toda, o obstinado rei Henrique VIII, se depara com a necessidade política desesperadora de garantir um divórcio? Agradecemos a companhia nesta análise visual. É incrível como desvendar esses bastidores transforma o nosso olhar sobre o passado. Até a próxima!